bem com vocês? Eu sou a professora Cris, você já me conhece e hoje a gente vai falar sobre cilindro. Então vamos lá para a nossa aula. O que a gente vai ver hoje aí em cilindro, né? Então nós temos aí uma introdução que vai tratar da definição de cilindro, os elementos do cilindro, os cálculos de área e volume e um exemplo aí para a gente fixar esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Introdução, então vamos ver aí a definição de cilindro, né? Então, denomina-se cilindro reto ou de revolução o sólido obtido quando giramos em torno de uma reta, uma região retangular. O que isso quer dizer, né? Então, ó, imagina aí que a gente tem um retângulo, tá? E esse retângulo vai dar a volta, vai girar em torno desse eixo aí que nós marcamos, dessa reta vertical que nós colocamos aí, tá? Muito rápido, né? Então, a partir do momento que ele gira muito rápido, numa velocidade grande, tá? Ele se transforma num cilindro. Por isso que a gente chama aí de sólidos de revolução, tá bom? Então, uma região retangular, um retângulo girando muito rápido aí em torno de um eixo, né? A gente obtém aí um cilindro reto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos elementos do cilindro, né? O que tem no cilindro? Nós temos aí duas bases, né? Base inferior e base superior, né? Lembra ali, ó, que nós temos aquele eixo ali, ok? Então, temos o eixo passando ali no meio do cilindro, tá? Porque é aquele eixo onde o retângulo girou em volta ali e formou esse cilindro, tá certo? Essa base é um círculo, né? E esse círculo tem um raio, ok? Então, o raio da base, o cilindro ele tem uma altura, que nesse caso coincide com a geratriz. E o que é a geratriz? É qualquer segmento que você pegar com extremidade de uma base até a outra é chamada de geratriz. E lógico, tem que ser paralelo ao eixo, tá bom? Então, esses são os elementos aí do cilindro. Vamos aos cálculos de área primeiro, né? Então, como que é a área do cilindro? Então, a gente vai ter uma área da base, que nada mais é que a área do círculo, né? Então, πr ao quadrado, a gente já viu isso aí, tá? A gente tem uma área lateral. Então, para entender a área lateral, você precisa conhecer como é a planificação do cilindro. O cilindro ele é formado pela base inferior e superior e mais um retângulo, né? Que é aí a volta de todo o cilindro, ok? Nós temos aí como área lateral 2 vezes π vezes r vezes h, que é a nossa altura, ok? E aí nós temos a área total, que nada mais é que a soma das duas áreas. Duas áreas da base mais a área lateral, tá bom? Vamos falar um pouquinho do volume. O volume do cilindro é dado pela equação V igual a área da base vezes H, que nada mais é que a altura, tá certo? Vamos aplicar. Exemplo. Então, temos aí, ó, quanto de vidro é necessário para fabricar um copo de formato cilíndrico que tem altura de 18 centímetros e diâmetro de 8 centímetros. Considere π igual a 3, tá? Então, vamos lá. Estamos falando de copo, certo? Se estamos falando de copo, ele precisa ser aberto em cima, ok? Senão, não dá para colocar nada dentro do copo, tá certo? Então, para sabermos a quantidade de vidro que nós vamos utilizar na fabricação, precisamos calcular a área do copo, que é composta por uma base mais a lateral. Então, nós temos a base do copo, a base inferior ali do copo, né? E mais a lateral do copo. Lembra que copo, precisa ter coisas dentro, então não temos a base superior. Meu copo não pode ser fechado em cima, tá certo? Então, por isso que é uma área da base e mais a lateral, tá? Temos aí a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Observa que o exercício nos deu o diâmetro, então a gente tem que lembrar de dividir por 2, porque o diâmetro é composto por 2 raios, lembra disso, né? Então, vamos trocar aí, né? No lugar do π vai entrar o 3, que o exercício nos deu, e no lugar do r vai entrar 4, porque é metade de 8, ok? Então,
A área da base vai ser 3 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, nós temos aí 48 centímetros quadrados. Isso é a área da base do meu copo. Se eu fosse fabricar só a base, quanto que eu ia precisar aí de vidro? 48 centímetros quadrados, tá certo? Temos aí a lateral, então vamos calcular a área lateral. 2 vezes π vezes r vezes o h, né? Que é a altura. Então, trocando aí as letrinhas pelos valores que nós temos, 2 vezes 3, que é o π, vezes 4, que é o raio, e vezes o h, que é a nossa altura, que é 18, que o exercício nos forneceu. Multiplicando tudo isso aí, a gente chega num total de 432 centímetros quadrados, tá certo? E para descobrir a área do nosso copo, a gente já sabe que precisa somar as áreas. Então, a área do copo vai ser a área da base mais a área lateral. 48 mais 432, a área do copo, 480 centímetros quadrados. E aí, o que o exercício pedia era quanto de vidro é necessário. Então, será necessário aí 480 centímetros quadrados de vidro, ok? É isso. Chegamos ao final aí da nossa aula de cilindro. Muito obrigada, bons estudos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!